Seguinte, seja bem-vindo aqui ao vídeo do meu canal. E como prometido, a segunda parte do livro do Harry, né? Que eu tinha de primeira, digamos assim, né? Dito que poderia fazer, mas acabei resolvendo fazer. Tá aqui o livro, certo? O que sobra, o livro do Harry. Muito polêmico, muito interessante. Eu vou falar hoje sobre a segunda parte desse livro aqui. E curte aí e compartilhe esse vídeo para ajudar aqui o meu canal. Porque é o seguinte, na segunda parte aqui, que eu tinha contado da primeira parte, para poder relembrar um pouco vocês, e talvez eu deixe aqui nos cards, aqui em cima, a primeira parte, para você que não acompanhou, tudo bem? Então, antes de ver esse vídeo, acompanhe aqui a primeira parte, talvez esteja aqui ou aqui embaixo, enfim, qualquer lugar dessa tela, para você acompanhar melhor essa sequência aqui que eu estou fazendo para vocês, tudo bem? E aqui nessa segunda parte, eu percebo que o Harry ele se torna um pouco mais a descobrir o lado de fato maduro dele. Indo para o exército uma segunda vez, né, para a questão nas missões do Iraque, aliás, nas missões na Síria e no Afeganistão, no caso no Real Exército Inglês, né, representando o seu próprio país por lá, e também alguns outros conflitos internos ali da realeza. Mas eu ainda acho, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, que há um certo complexo de inferioridade, justamente por quê? Porque ele, como pessoa rejeitada, dentro de uma família bem-sucedida, que é a realeza, ele se sentiu no direito e no dever de poder, de fato, dizer aquilo que pensa. Mas eu percebo ainda assim, como eu citei também na primeira parte, que quando ele coloca as dúvidas dele dentro do livro, no sentido de tentar lembrar de alguma coisa. Exemplo, será que minha mente realmente lembra disso? Minha memória apagou nisso, nisso, aquilo, outro. Óbvio que isso pode ser de fato verdade, mas eu sinto que ele deu uma deixa desse nível para não botar totalmente o dele na reta, porque pelo que eu vi, pelo que eu interpretei, ele deva ter, um fato, por exemplo, ter percebido que os textos de fato foram bem expositivos, polêmicos, porque ele também foi um cara polêmico em certa parte da vida dele e talvez ele não queria botar totalmente o dele na reta. Então talvez ele colocou essas dúvidas aí, essas coisas subentendidas no ar para que de fato a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. Mas talvez isso tenha passado batido para a maioria das pessoas que leu o livro, mas para mim não passou e eu entendi mais ou menos como se fosse isso, mas pode ser que seja também de fato outra coisa. Mas também aqui outra percepção que eu tive, que é o seguinte, que ele também tinha um afeto muito grande pela África, porque a sua mãe fez diversas missões por lá em combate contra a AIDS. Também outra coisa muito interessante aqui foi quando ele conheceu a Meg, que onde os paparazzi já tinham uma coisa muito feroz, uma coisa muito até degradante para com a imagem dele. Óbvio, né? Em alguns momentos ele colaborou pelas polêmicas, mas em outros eu percebo que foi uma coisa muito de consequência daquilo que ele fez, não somente, mas também uma coisa às vezes um pouco injusta. Aquela coisa do pobre menino rico. Mas eu percebo que tem dois lados nessa questão, como eu estou dizendo aqui para vocês. Tanto o lado das peripécias e peraltices que ele cometeu, tanto o lado exageradamente expositivo que os tabloides e a mídia inglesa colocam para a realeza. E muitas vezes, segundo o que ele diz aqui, baseado em mentiras. E realmente, de fato, a gente pode perceber que tem umas coisas assim, muito escusas, muito mentirosas, até mesmo que podem dar certos nortes para o que aconteceu em agosto de 97 com a mãe deles. E assim, no resumo geral, eu percebi que foi interessante a leitura, é uma coisa muito curiosa, é uma coisa que eu posso dizer para vocês que tem um viés assim, de fato autobiográfico, mas às vezes lamentador, às vezes revoltante, e subsequentemente também percebo que foi necessário ver, pelo menos pela curiosidade, alguém direto da realeza falar sobre as rotinas e algumas outras peculiaridades do mesmo lugar. E também outra coisa que eu percebi aqui é que
nos resumos de livro, lá naquela rede social de livros, que é o Scoob, eu percebi que houve um divisor de opiniões através desse livro. Que pessoas que de fato apoiam Harry, que de fato viram o livro, leram toda a biografia e entenderam que de fato ele é uma vítima. E a família é tóxica e que a imprensa é voraz, etc., essas coisas. Mas, pelo outro lado da coisa, teve gente que de fato fez aquela postura do pobre menino rico e que ele se faz de vítima muitas vezes, quer passar o pano por cima das peripécias que ele cometeu, etc, etc, etc. Mas eu percebi que esse livro aqui foi um divisor de opiniões muito interessante. Tanto que na avaliação de 5 estrelas que tem no Scoob, de 1 a 5, ele está mais ou menos em torno de 3,7 no quesito de avaliação. Ou seja, é acima do bom, é perto do ótimo, se eu não me engano. Mas eu concordo que esse livro aqui, eu dei lá 2 estrelas, 2,5 estrelas, ou seja, foi mediano, porque teve alguns pontos aqui que foram interessantes, muito pessoais, de serem relatados, de serem colocados até à mostra de uma maneira clara e verdadeira, digamos assim. Por que verdadeira? Como eu disse, quando ele coloca essas falhas de memória, como ele coloca essas coisas aqui de ai, será que minha memória lembra disso? Poxa, eu não lembro porque passou um momento muito rápido. Óbvio que isso pode ocorrer com todo mundo, mas eu, pelo menos na minha humilde opinião, percebo que ele não colocou muito dele na reta, porque, como eu disse lá atrás, ele já tinha dito muita coisa e talvez as dúvidas foram um jogo de cintura para poder ali deixar a coisa um pouco mais redonda na história que ele conta, digamos assim. Então, assim, dei 2,5 estrelas. E para quem é curioso, né, porque eu não recomendo para todo mundo, mas para quem é curioso, vale a pena ler, só para entender o modus operandi da realeza e de alguns outros pontos da história e principalmente relativo à imprensa e os tabloides ingleses, que assim, particularmente a gente sabe que a mídia por todo ela é comprada, ela é um braço do Estado e subsequentemente a gente vê que isso daqui não é nenhuma novidade, né, daquilo que o Harry conta. Então, tá aqui a segunda parte do livro, foi bem breve, né? O que sobra do Harry é bem interessante e bem bacana se você tiver curiosidade de ler, tudo bem? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda, se tem outra opinião, enfim. Deixa seu comentário aqui embaixo para a gente poder debater um pouco sobre isso. E ó, clica no botão de se inscrever e clica na sininho, porque toda semana vou tentar deixar vídeos aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.